A chocante favela mais suja da Ásia mostra a estranha realidade da pobreza extrema. Ana acorda antes do sol, ouvindo os ecos distantes de sirenes e gritos. Na favela onde vive, cada dia é um combate. Acorda o pai que há meses se perdeu em seus próprios demônios. Um homem agora encurvado pela tristeza. O cheiro característico de uma panela queimando se mistura ao desespero e ao caos que cercam a casa. A mãe, que costura roupas doadas, tem o olhar cansado, mas não perde a esperança. Cada ponto é uma tentativa de criar um futuro melhor, mesmo que o pano bretão e rasgado já tenha perdido a cor. As casas de barro e papelão, enfileiradas como soldados na batalha da vida, narram histórias de luta. É nesse cenário que Ana vive um dilema. Cada amigo traz um peso a mais. Um deles, Tiago, é seu apoio constante, mas também um jovem que se deixou levar por escolhas duvidosas. Ele faz pequenos favorzinhos para conseguir algum dinheiro, sempre com a intenção de ajudar os outros. O amo. Mas tudo muda quando um agente do governo, vestido com um terno que contrasta com a pobreza ao seu redor, aparece. Seu sorriso é falso, coberto de promessas e esperanças. Diz que há um novo programa de requalificação na comunidade. Promete treinamento, trabalho, uma chance de romper as correntes da pobreza. O coração de Ana dispara. Finalmente algo pode mudar. Mas quando a verdade é revelada, uma sombra se instala sobre seu mundo. Você tem que delatar Tiago. Diz o agente com calma, como se estivesse falando sobre o clima. Ele é um risco. O governo precisa de informações. O mundo de Ana, que já balançava, agora parece desmoronar. Como pode trair seu melhor amigo? Aquele que sempre esteve ao seu lado, mesmo quando suas refeições eram apenas arroz com ovo. A lealdade e o desejo de liberdade colidem em sua mente, formando um turbilhão de emoções. Os olhares da família tornam-se pesados. A pressão do pai, que não consegue superar a dor da perda do emprego, e da mãe, que sente a realidade das suas escolhas morais se complicarem ainda mais, aumenta. O segredo obscuro que eles carregam, algo enterrado no passado, ressurge, complicando tudo. Ela se pergunta, será que Tiago estava envolvido em algo mais sério fora da vista dela? As perguntas se agitam e borbulham como água fervente. Conforme os dias passam, o agente não dá trégua. A cada encontro, ele traz mais pressão, mais ameaças disfarçadas de consolo. O relógio avança e Ana percebe que a verdadeira luta não é só contra a injustiça ou a pobreza. É contra si mesma. Um passo errado e tudo pode desmoronar. A decisão está nas mãos dela. O que ela vai escolher? A liberdade que tanto deseja, mas que pode custar a amizade que sempre teve? A ansiedade aumenta e, com ela, a sensação de que seu destino pode mudar de forma irreversível. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana estava paralisada, a pressão dentro dela crescendo como um furacão. Delatar Tiago? As palavras do agente ecoavam na sua mente como se fossem um mantra maligno. O dia já estava nublado e sentia como se uma tempestade se aproximasse não só do céu, mas de sua vida. Mudar de lado significaria a ruína da amizade que era seu porto seguro. Enquanto os dias se arrastavam e seu dilema aumentava, uma nova urgência surgiu. Um barulho curioso de vozes na esquina a fez parar. Ouvia gritos,
murmúrios apressados. Curiosa, puxou o pano que cobria a janela de sua casa e espiou. Viu um grupo de homens, todos agitados, com gestos frenéticos. De repente, um estampido ressoou. Um tiro. Um calafrio percorreu sua espinha. O caos se instalou. Ana correu até a porta e se espremeu por entre as casas de barro e papelão, seu coração pulsando como um tambor. Ao chegar à esquina, o cenário que se desenrolava era de terror. Tiago estava balançando os braços, desesperado. Ele tinha algo na mão. Uma pistola? O sangue escorria de um corte na sua testa e o pânico transparecia em seus olhos. Ana, volta! Não é seguro! Ele gritou. Mas a cabeça dela girava. O que Tiago fazia com aquela arma? O que aconteceu? Os homens à sua volta estavam agitados e Ana conseguiu ouvir fragmentos do diálogo. Ele se meteu em algo maior. Não podemos deixar ele escapar. E, de repente, tudo ficou claro. Tiago não era apenas um amigo perdido em escolhas duvidosas. Ele estava envolvido em algo profundo, perigoso. A carga que ela sentira era muito maior do que imaginava. E se o agente do governo soubesse disso? O coração de Ana disparou mais uma vez. Não era apenas sua liberdade que estava em jogo. Era a vida de Tiago. Ela não podia traí-lo agora. Não agora que descobria a verdade. Ele estava correndo risco, mas havia algo mais. Havia segredos que Tiago escondia. Segredos que, de alguma forma, estavam ligados à sua própria família. Enquanto avançava, um grito cortou o ar. Um homem se aproximou e, em um movimento rápido, empurrou Tiago para o lado, mirando a arma em direção a um grupo rival. Ana prendeu a respiração, as lágrimas escorrendo. A situação desmoronava. O mundo que haviam construído juntos estava desmoronando em sua frente. E se aquela luta não era só sobre sobrevivência no dia a dia, mas uma guerra maior em que eles estavam apenas peões? Ana decidiu que precisava agir. O que poderia fazer? Como ajudar Tiago sem se tornar uma traidora? Apenas um passo estava entre ela e a decência. Mas a dúvida corria como fogo na veia. Os homens estavam se aproximando e, por um momento, ela viu o que nunca esperou. Um olhar culpado de Tiago, como se reconhecesse que sua vida estava prestes a mudar. Poderia a amizade deles resistir àquela tempestade? A verdade que sempre a protegeu agora parecia uma armadilha. Com o caos se aproximando, Ana percebeu que, no fundo, a verdadeira batalha dela era uma questão de sobrevivência, não apenas externa, mas interna. O que poderia acontecer se ela tomasse uma posição? E, acima de tudo, era realmente Tiago quem estava em perigo ou seria ela própria? Um segundo depois, tudo se transformou em um estrondo ensurdecedor e a realidade de Ana mudou para sempre. Ana estava paralisada, a pressão dentro dela crescendo como um furacão. Delatar Tiago? As palavras do agente ecoavam na sua mente, como se fossem um mantra maligno. O dia já estava nublado e sentia como se uma tempestade se aproximasse, não só do céu, mas de sua vida. Mudar de lado significaria a ruína da amizade que era. Um barulho curioso de vozes na esquina a fez parar. Ouvia gritos e murmúrios apressados. Curiosa, puxou o pano que cobria a janela de sua casa e espiou. Viu um grupo de homens, todos agitados, com gestos frenéticos. De repente, um estampido ressoou. Um tiro. Um calafrio percorreu sua espinha. O caos se instalou. Ana correu até a porta e se espremeu entre as casas de barro e papelão, seu coração pulsando como um tambor. Ao chegar à esquina, o cenário que se desenrolava era de terror. Tiago estava balançando os braços, desesperado. Ele tinha algo na mão, uma pistola. O sangue escorria de um corte na sua testa e o pânico transparecia em seus olhos. Ana, volta! Não é seguro! Ele gritou. Mas a cabeça dela girava. O que Tiago fazia com aquela arma? O que aconteceu? Os homens à sua volta estavam agitados, e Ana conseguiu ouvir fragmentos do diálogo. Ele se meteu em algo maior. Não podemos deixar ele escapar. E, de repente,
tudo ficou claro. Tiago não era apenas um amigo perdido em escolhas duvidosas. Ele estava envolvido em algo profundo, perigoso. O peso que ela sentia era muito maior do que imaginava. E se o agente do governo soubesse disso, o coração de Ana disparou mais uma vez. Não era apenas sua liberdade que estava em jogo, era a vida de Tiago. Ela não podia traí-lo agora, não agora que descobria a verdade. Ele estava correndo risco, mas havia algo mais. Havia segredos que Tiago escondia. Segredos que, de alguma forma, estavam ligados à sua própria família. Enquanto avançava, um grito cortou o ar. Um homem se aproximou e, em um movimento rápido, empurrou Tiago para o lado, mirando a arma em direção a um grupo rival. Ana prendeu a respiração, as lágrimas escorrendo. A situação desmoronava. O mundo que haviam construído juntos estava desmoronando em sua frente. E se aquela luta não era só sobre sobrevivência no dia a dia, mas uma guerra maior em que eles estavam apenas peões? Ana decidiu que precisava agir. O que poderia fazer? Como ajudar Tiago sem se tornar uma traidora? Um passo estava entre ela e a decência, mas a dúvida corria como fogo na veia. Os homens estavam se aproximando, e por um momento ela viu o que nunca esperou, um olhar culpado de Tiago, como se reconhecesse que sua vida estava prestes a mudar. E então aconteceu. O homem que estava com a arma se virou, e Ana o viu. O rosto dele foi como um golpe no estômago. Era seu irmão, Gabriel, que havia desaparecido há meses, envolto nas sombras do crime. Ele estava ali, na zona de guerra que era a vida de Tiago. Gabriel? A voz de Ana saiu rouca, cheia de incredulidade. Que você está fazendo aqui? Os olhares se cruzaram. Um segundo que pareceu uma eternidade. O passado e o presente se colidindo numa explosão de sentimentos. Ele se virou, a expressão sombria. Ana, não pode estar aqui. Isso é perigoso. O que significava isso? Ela estava paralisada, entre a raiva e o amor, o desejo de protegê-lo e de proteger Tiago. O mundo ao seu redor girava, como se a realidade estivesse fazendo uma curva abrupta. Em um momento de confusão, um novo tiro ecoou, e todos foram tomados pelo pânico. O que faria Ana agora? Tiago, seu melhor amigo, e Gabriel, seu irmão perdido. A lealdade a um ou a outro poderia custar caro. E o que realmente estava acontecendo sob a superfície? Com um nó na garganta, Ana percebeu. A verdadeira batalha não estava apenas em salvar Tiago. Estava em aceitar quem realmente era sua família. E o que isso significava para o que ela faria a seguir? O estrondo ensurdecedor fez o chão tremer, e Ana sentiu a vida dela mudar para sempre. Ana estava paralisada. A pressão dentro dela crescendo como um furacão. Delatar Tiago? As palavras do agente ecoavam na sua mente, como se fossem um mantra maligno. O dia já estava nublado e sentia como se uma tempestade se aproximasse não só do céu, mas de sua vida. Mudar de lado significaria a ruína da amizade que era seu porto seguro. Enquanto tudo isso se desenrolava, o tiro soou. Um disparo que cortou o ar como um facão. O caos se instaurou. O mundo ao redor parecia girar de forma incontrolável. Ela viu Gabriel, seu irmão, e a confusão tomou conta. Ele estava ali, como se o destino tivesse feito um cruel teste. Gabriel? A palavra escapuliu de sua boca, um misto de raiva, alegria e medo. Ele a ignorou, desviando o olhar, focado na confusão e na arma na mão. Ana, não é seguro aqui. O pânico crescente nas vozes ao redor dela fez seu coração disparar. Mas em meio ao caos e ao desespero, algo impressionante aconteceu. Um segundo homem avançou rapidamente por trás de Gabriel. E tudo aconteceu tão rápido que Ana mal teve tempo de gritar. Cuidado! O homem se atirou contra Gabriel, e a luta começou. Uma dança brutal e feroz. Ana, tudo parecia um pesadelo. O tempo parou, e em um momento de explosão e fumaça,
O homem conseguiu desferir um golpe na cabeça de Gabriel. Ele caiu ao chão e a arma escorregou de sua mão. O silêncio momentâneo antes do grito ecoar fez Ana sentir um aperto no peito. Gabriel, seu irmão perdido, agora ferido. E tudo isso ali, na favela, onde cada dia era uma luta. No entanto, o impacto daquela cena foi mais profundo do que um simples combate em meio a tiroteios. Algo inesperado se revelou. Ana se lembrou de algo que sempre soube, mas nunca quis acreditar. O olhar conturbado de Tiago, suas escolhas questionáveis, não eram só um reflexo do que a sociedade havia feito com ele. Eles estavam conectados a Gabriel, a segredos antigos demais para serem ignorados. Com o barulho da luta entre os dois homens crescendo, Helena viu Tiago se aproximar correndo. Ele agarrou a arma, que agora estava no chão, e um grito horripilante cruzou os ares. Para de ser idiota, Gabriel. Você sempre esteve errado. O olhar que Tiago lançou para Ana era de dor. Um olhar que parecia dizer que eles estavam presos numa teia, uma trama com fios enferrujados que os prendiam a segredos não revelados. Ana não conseguia processar tudo. O clamor e os gritos ao fundo faziam seu coração disparar. O que significava tudo aquilo? As verdades que ela se recusava a ver agora pulavam à sua frente como sombras ganhando vida. Graças a Deus você está aqui, Ana. Tiago a puxou para perto, quase a escondendo do caos. Mas ele estava tão apavorado quanto ela, seu rosto contorcido numa combinação de alívio e receio. As peças se juntavam de forma agonizante. O que se passava? Tiago, você sabia que ele estava aqui? Que Gabriel? Que ele? As palavras se perderam na urgência. Mas em vez de respostas, frieza. Ele simplesmente a olhou. E Ana percebeu. Ele sabia mais do que deixava transparecer. Havia um segredo, uma traição talvez, que ligava os três. A tensão aumentava e então, de repente, em um movimento que fez o chão tremer, um novo tiro ecoou. Ana se virou e viu uma figura encapuzada, disparando em direção a eles. Não era só uma luta pela sobrevivência. Era uma luta contra verdades ocultas e realidades insuportáveis. Ana gritou, mas a imagem de seu irmão atirado no chão ficava presa em sua mente. O que era real? Os laços que a uniam a Tiago, a traição que podia estar em jogo e o passado obscuro de Gabriel se entrelaçavam numa teia indescritível de dor e desespero. Antes que pudesse reagir, tudo se apagou em um clarão ofuscante. E a vida, como a conhecia, girava fora de controle, perdendo-se numa espiral de mistério e incerteza. Uma pergunta ecoou em sua mente. Quem realmente eram aqueles que ela amava? Quais segredos estavam escondidos sob a superfície? E quando ela fosse forçada a escolher, como sairia ilesa? A única coisa certa era que o próximo movimento seria decisivo. Ana sentiu seu mundo desmoronar em um instante. O tiro ecoou pela favela, mas seu coração não pulsava mais por causa do medo. Pulsava por causa da dúvida. O que se sucedeu foi como um filme sendo espatifado. Gabriel, seu irmão, caído, e Tiago a seu lado, preso entre lealdades e verdades sufocantes. O caos era palpável. E enquanto a adrenalina fazia seus sentidos dispararem, as perguntas invadiam sua mente como o... Tiago a puxou, seus olhos fixos no movimento da multidão. Mas, no momento em que conseguiu se afastar da cena, um novo estalo soou. Um estrondo de vidro quebrado. E um segundo homem se jogou no meio do conflito. Sua máscara cobria o rosto, mas o jeito como se movia parecia familiar. Ana estremeceu, reconhecendo a postura. Lucas, murmurou, confusa. Lucas, um amigo de infância, tinha desaparecido numa jogada errada anos atrás. O que ele está fazendo aqui? Mas antes que pudesse pensar mais, a confusão tomou conta. Pessoas gritavam, empurrando-se na tentativa de escapar, mas algo dentro dela dizia que Lucas não estava ali por acaso. A beleza dos olhos dele antes tinha sido ofuscada por sombras, e agora ela viu uma faísca,
um clima de determinação que combinava com a luta em seu coração. Ana, você precisa sair. Tiago alertou, puxando-a para longe. Mas era tarde demais. Lucas estava agora no meio do tiroteio, fazendo movimentos velozes, tentando recuperar Gabriel, que estava ferido e caído. A adrenalina dela subiu ainda mais. O medo se transformou em um tipo de esperança sombria. Espera! Ana gritou, mas Tiago a arrastou, protegendo-a de ser arrastada para a batalha. Ele é meu irmão, eu não posso deixá-lo. As palavras escorregaram de seus lábios como uma verdade lotada de desespero. Eles vão te pegar também. Tiago insistiu, mas ela não queria ouvir. O que começou como uma procura por segurança, agora se transformara em uma corrida pela verdade. Correu em direção a Lucas, correndo entre as casas, sem parar para pensar nas consequências. Quando chegou mais perto, uma cena de desespero se desenrolava. Gabriel se contorcia no chão. Ele pode estar gravemente ferido. Ana gritou, mas então ela viu um brilho de metal reluzente. E, no meio do padrão de caos e vozes, as realidades passaram a se entrelaçar. Lucas se virou para ela, um olhar de necessidade, como se estivesse compartilhando o peso de um segredo letal. Ana, precisamos sair daqui. Eles virão atrás de você e de mim. A voz dele tremia, mas havia um tom de urgência controlada. E naquele instante, tudo mudou. Uma explosão alta cortou o ar, fazendo os corpos ao redor dela cambalearem em direção ao chão. Ana tentou proteger seus ouvidos enquanto o mundo girava em torno dela. O chão tremia e a espiral da verdade começou a descer na velocidade do som. O que aconteceu com você? Por que você? Ana começou a perguntar. Mas a visão dela foi cortada por um novo grupo de homens enfurecidos que entraram na cena, gritando. E ela percebeu, não eram apenas gangues rivais. Eram agentes do governo. Os mesmos que envolviam gente como Tiago em suas armadilhas. As figuras se aproximavam, e Ana sentiu sua respiração se acelerar. Lucas finalmente a puxou para perto, mas um deles se virou para ela e ela não pôde acreditar. O homem que emergiu como o rei do caos era seu próprio pai. O que você está fazendo aqui? Ele gritou e a conexão, o laço familiar, estava quebrado em 1000 pedaços de vidro. Pai? As lágrimas escorriam, mas não havia tempo. O olhar dele tinha um fundo de desespero, mas havia algo ético que não poderia ser nomeado, e a tempestade se formava. O cabelo em pé, o olhar maduro e a voz familiar agora se tornaram desconhecidos em meio à confusão. You must choose, ele gritou. E nesse momento, Ana entendeu. O que parecia ser uma luta pela sobrevivência era antes uma luta por lealdade e segredos que moldavam sua vida. Não era apenas Tiago que estava em perigo. Era seu irmão, Gabriel, e agora seu pai. Ela olhou de um para o outro, as escolhas pesadas em seu coração. Seu pai, Gabriel, Lucas, Tiago, nessa teia mortal, cercados pela verdade e mentira. O que você escondeu de mim? A pergunta surgiu, forte e ressoante no meio do caos. O manto do segredo começava a se rasgar. E a única certeza que ela tinha era que tudo mudaria para sempre. O olhar de seu pai buscava respostas. O olhar de Tiago buscava segurança. E ao longe, Gabriel estava caído, clamando pela ajuda que agora parecia mais distante do que nunca. As escolhas que ela tinha que fazer agora eram mais profundas do que podia imaginar. Quem você realmente é? Ela gritou. E a resposta flutuou no ar, prometendo chocar suas vidas para sempre. Ana olhou para seu pai, a confusão estampada em seu rosto, enquanto Tiago fazia um movimento protetor diante dela. Mas os ruídos da briga ao redor se intensificaram, cortando a tensão do momento. A balbúrdia externa parecia refletir a tempestade interna que agora tomava conta. As histórias que a família carregava se entrelaçavam de uma maneira que ela nunca poderia ter imaginado. Seu pai está mentindo!
gritou Lucas, finalmente quebrando o silêncio pesado. As palavras pairaram no ar como uma bomba prestes a detonar. Ana sentiu o coração parar. O que ele queria dizer? A expressão ansiosa de Gabriel na calçada fazia seu mundo girar ainda mais rápido. Como assim, Lucas? O que você sabe? Ela mal conseguiu perguntar. O caos parecia derrubar as barreiras da lógica, revelando uma realidade distorcida. O olhar de Lucas era feroz, enquanto ele avançava para seu pai. Todos esses anos, você nunca me disse. Lucas continuava, a angústia em sua voz cortando como uma faca. Você sabia que eu era filho de um criminoso, o chefe de uma gangue rival? E que você estava apenas usando Tiago e eu como peões em um jogo sujo? Suas mentiras me custaram mais do que só anos afastado da família. Me custaram a minha vida. O grito ecoou, e as palavras rasgaram o tecido da lealdade como um soco no estômago. A revelação atingiu Ana como um relâmpago, fazendo a adrenalina correr por suas veias. Realmente? O que Lucas estava dizendo era verdade? O mundo ao mesmo tempo parecia incrível e horrendo. Toda a linguagem que tinha a ver com quem eram, quem amavam e em quem podiam confiar estava se desintegrando diante de seus olhos atônitos. Ana, não, você não precisa ouvir isso. O pai dela tentou intervir, mas a tempestade já havia tomado conta do espaço. O que ele estava escondendo? O que mais poderia existir por trás daquela máscara de inocência que poseia? Suas mãos estavam sujas do mesmo modo. Mas Lucas não parou. Ele continuou a atirar palavras cortantes. Você acha que somos amigos? Que somos uma família? Estou aqui para derrubar isso, para libertar você e tirar todos nós dessas correntes que você próprio estabeleceu, que você está mantendo. A raiva e a dor não apenas saíam de Lucas como se fossem chamas, mas Ana também sentiu sua própria chama se acender em raiva. O que mais estava escondido? Que vida estavam levando? O pânico se espalhou entre as pessoas que cercavam a cena. Murmúrios se intensificaram, enquanto os olhares se fixavam na confusão. Ana podia ver pessoas nervosas, tentando entender o que estava acontecendo, as vozes gradualmente se misturando aos gritos. E então a verdade desferiu outro golpe. Um grupo de agentes do governo tomou conta do local, emergindo como sombras no caos. Eles apontaram suas armas, e o tempo pareceu parar. Todos vocês, no chão! Agora! A ordem feroz cortou o ar e fez Ana sentir o corpo gelar. Mãe! Ela finalmente gritou, a lembrança de estar presa em uma rede de mentiras agora batendo em sua consciência. O que sua mãe sabia? As informações estavam se espalhando por todos os lados, como se o universo estivesse prestes a se abrir. As conexões que ela pensava que entendia, agora estavam se transformando em um nó inquebrantável. Gabriel começou a se levantar, ainda atordoado. Mas a cena se desenrolou com rapidez alucinante. Os agentes se avançaram, e Ana sabia que as respostas que buscava estavam prestes a se perder no caos. Ela podia sentir a vertigem se formando, a realidade escorregando entre seus dedos. O agente encarregado, um homem corpulento com um olhar gélido, se aproximou. Você sabe o que acontece com quem se coloca no caminho do Estado? Ele não só falava para ela, mas para todos ali. O pânico aumentava, a verdade se misturava, enquanto gritos de socorro ecoavam. Uma explosão de energia horrenda preencheu o ar, e tudo ao redor parecia desmoronar enquanto Ana observava seu pai ser empurrado para a frente, seu rosto mudando em uma configuração de desespero. E naquele momento, Ana viu o brilho em seus olhos e percebeu. Pai, você não está falando a verdade, está? Ele hesitou, e antes que qualquer coisa pudesse ser dita, o chão sob seus pés se abriu em um rugido ensurdecedor. A realidade ao seu redor desmoronou, e com isso, toda a verdade que eles conheciam poderia ser só uma construção sem sentido. O que mais estava por vir?
O que irromperia da poeira de destruição e segredos? Ana soube que a verdadeira batalha estava apenas começando, e a linha entre amizade e traição estava prestes a ser testada, enquanto um mistério profundo pairava no ar, silencioso e letal. Ana olhou para seu pai, a confusão estampada em seu rosto, enquanto Tiago fazia um movimento protetor diante dela. Mas os ruídos da briga ao redor se intensificaram, cortando a tensão do momento. A balbúrdia externa parecia refletir a tempestade interna que agora tomava conta de Ana. As histórias que a família carregava se entrelaçavam de uma maneira que ela nunca poderia ter imaginado. Seu pai está mentindo, gritou Lucas, finalmente quebrando o silêncio pesado. As palavras pairaram no ar como uma bomba prestes a detonar. Ana sentiu o coração parar. O que ele queria dizer? A expressão ansiosa de Gabriel na calçada fazia seu mundo girar ainda mais rápido. Como assim, Lucas? O que você sabe? Ela mal conseguiu perguntar. O caos parecia derrubar as barreiras da lógica, revelando uma realidade distorcida. O olhar de Lucas era feroz, enquanto ele avançava para seu pai. Todos esses anos, você nunca me disse. Lucas continuava, a angústia em sua voz cortando como uma faca. Você sabia que eu era filho de um criminoso, o chefe de uma gangue rival? E que você estava apenas usando Tiago e eu como peões em um jogo sujo. Suas mentiras me custaram mais do que só anos afastado da família. Me custaram a minha vida. O grito ecoou e as palavras rasgaram o tecido da lealdade como um soco no estômago. Ana não sabia o que pensar. A verdade estava se desenrolando diante dela como um filme, mas o que estava acontecendo parecia tão surreal. O tempo parecia parar, o som dos gritos, os tiros, tudo se misturava num fundo de caos que agora incluía sua própria família. Ana, não, você não precisa ouvir isso. O pai tentou intervir, mas Lucas não ia parar. Ele estava decidido a derrubar aquilo que ela tinha considerado uma verdade por tanto tempo. E você, o que está ocultando, pai? Para onde você nos levou? Para a destruição? Para a culpa? A voz de Lucas disparou, e Ana olhou entre eles, confusa e angustiada. Então, em um movimento abrupto, o homem do governo avançou, empurrando todo mundo para o lado, tentando controlar a situação. Todos vocês, no chão, agora! A ordem gritante cortou o ar, e Ana sentiu o corpo gelar. A tensão disparou como um tiro, e o olhar de seu pai, com um misto de raiva e desespero, encontrou o dela. Ana, você deve... Mas ele não conseguiu terminar a frase. Naquele instante, um barulho ensurdecedor irrompeu, e tudo ficou confuso. Enquanto Ana tentava se proteger dos gritos e da confusão, um estrondo de fogo e fumaça surgiu. A explosão ressoou por toda a favela com um brilho ofuscante, e as pessoas foram lançadas pelas paredes de barro. Ana sentiu o chão tremer, a poeira subindo como um fantasma. O caos tomou conta, e quando a fumaça começou a se dissipar, algo inesperado aconteceu. No meio do horror, ela viu uma figura conhecida entrar pela nuvem de fumaça. Era sua mãe. Ela estava ali, com raiva, segurando uma arma, e a expressão em seu rosto revelava a água turva que eram seus segredos. Ana, o que você está fazendo aqui? O tom dela era um misto de choque e determinação. Você? Como você pode estar aqui? Ana queria gritar, mas não tinha palavras. O impacto da presença de sua mãe naquele cenário foi como um disparo no coração. Eu vim para salvar vocês, sua mãe gritou, mas Ana, perdida em suas emoções, não sabia se acreditava. O que significava isso? E, de repente, o que sempre parecia um plano claro se tornou uma espiral de mentiras. O olhar de Gabriel começou a mudar, revelando uma dor profunda. Mãe, você nunca me disse quem eu realmente sou ou quem você realmente é. A revelação mexeu com todos, e o silêncio tomou conta do espaço por um momento, quebrado apenas pela batida do coração.
Ana estava paralisada. Tudo que acreditava estar certo estava se desmoronando. Se sua mãe era uma criminosa e seu pai estava envolvido em uma teia de mentiras, o que sobrava? Como poderiam confiar uns nos outros agora? Em um piscar de olhos, a cena transformou-se em um cenário insuportável, e no meio da fumaça, o verdadeiro inimigo e a traição que se escondiam atrás dos sorrisos se revelariam de uma vez. Não havia como voltar. Ana percebeu que a fuga não era mais uma opção. E a cada segundo que passava, ela sentia que sua vida estava prestes a mudar de forma irreversível. E a pergunta que a assombrava não era apenas se conseguiria sobreviver. Era: quem realmente eram aquelas pessoas que ela amava? Enquanto a confusão dominava aquele momento, uma nova explosão reverberou pelo ar, e Ana soube que tudo mudaria para sempre. Ana olhou para sua mãe, a confusão estampada em seu rosto. Enquanto Tiago fazia um movimento protetor diante dela, mas os ruídos da briga ao redor se intensificaram, cortando a tensão do momento. A balbúrdia externa parecia refletir a tempestade interna que agora tomava conta de Ana. As histórias que a família carregava se entrelaçavam de uma maneira que ela nunca poderia ter imaginado. Seu pai está mentindo, gritou Lucas, finalmente quebrando o silêncio pesado. As palavras pairaram no ar como uma bomba prestes a detonar. Ana sentiu o coração parar. O que ele queria dizer? A expressão ansiosa de Gabriel na calçada fazia seu mundo girar ainda mais rápido. Como assim, Lucas? O que você sabe? Ela mal conseguiu perguntar. O caos parecia derrubar as barreiras da lógica, revelando uma realidade distorcida. O olhar de Lucas era feroz, enquanto ele avançava para seu pai. Todos esses anos, você nunca me disse. Lucas continuava, a angústia em sua voz cortando como uma faca. Você sabia que eu era filho de um criminoso, o chefe de uma gangue rival? E que você estava apenas usando Tiago e eu como peões em um jogo sujo? Suas mentiras me custaram mais do que só anos afastado da família. Me custaram a minha vida. O grito ecoou, e as palavras rasgaram o tecido da lealdade como um soco no estômago. Ana não sabia o que pensar. Normalmente seu instinto a guiaria. Mas o que estava acontecendo ali parecia tão surreal. O tempo parecia parar. O som dos gritos, dos tiros, tudo se misturava num fundo à espera da calmaria. Então, uma explosão de luz cortou tudo ao redor. Um estrondo ensurdecedor irrompeu do ar, e Ana sentiu como se o chão sumisse debaixo de seus pés. Ela caiu ao chão, coberta por uma nuvem de poeira. O que foi isso? O grito de sua mãe se sobressaiu. Mas as palavras eram abafadas pelo caos. Ana ergueu a cabeça e viu figuras se movendo à distância. Eram homens, mas não eram apenas os agentes do governo. Eram os mesmos que tinham feito parte do passado tumultuado de sua família. A luz do fogo refletia em seus olhos, mostrando sorrisos sombrios. — Ana, cuidado! Tiago gritou, puxando-a para perto. Mas Ana não podia desviar o olhar. O que estava acontecendo? De repente, Lucas se virou e lançou um olhar furioso em direção ao grupo. E num movimento rápido, ele não apenas saiu em frente, ele ativou algo. Ana não podia acreditar no que via. Lucas fez uma série de gestos e, de repente, algo surpreendente aconteceu. Um dispositivo, uma arma secreta. Ele ativou e, instantaneamente, uma energia pulsante se espalhou pelo ar. Como uma onda, tudo ao redor dela começou a tremer. A poeira se dispersou e as explosões tornaram-se visões de um cenário de guerra. Vozes ao longe gritavam, mas entre os gritos, Ana ouviu uma única frase que fez seu coração parar. Você sempre foi uma traidora, mas agora seu pai pagará o preço. Uma das sombras carregando uma arma apontou para o grupo, mas numa fração de segundo, o que Ana imaginava ser Lucas se transformou.
Todos perceberam ao mesmo tempo. Era como se uma máscara de camuflagem tivesse sido removida. Lucas, o que você fez? Ana gritou, o nó na garganta apertando. Ele não era quem parecia. Seus olhos brilharam de uma maneira que Ana nunca tinha visto antes. Eu não sou apenas seu amigo, Ana. Sou seu carrasco. A voz dele ressoava como um eco, cheia de desespero, mas também de poder. As revelações surgiam, e com elas, a verdade que nunca quis saber. O irmão perdido, o amigo que sempre lutou ao seu lado, tudo isso era uma fachada. George, seu pai, estava se aproximando, mas agora havia algo sombrio que parecia despertar nas sombras do passado. Todos os sacrifícios que fiz, tudo por você, Ana. Você não entende. O olhar fulminante dele aniquilou os últimos vestígios de confiança que sobrou. Ana caiu para trás, desorientada, e no meio do tumulto, uma nova onda de homens armados surgiu. O tempo parecia parar. Uma nova onda de choque. O pacote de segredos que levou anos para ser construído, agora estava se desintegrando na frente dela. O horror tomou conta e a única pergunta que restou foi: até onde ela poderia confiar em quem estava ao seu lado? Enquanto o caos desenrolava ao redor, Ana percebeu que sua luta não era apenas pela sobrevivência, mas por uma lealdade que não existia mais. Seu coração estava em chamas e a única certeza que tinha era que tudo estava prestes a mudar de novo. E talvez de uma forma que ninguém poderia prever. Ana olhou para sua mãe, a confusão estampada em seu rosto, enquanto Tiago fazia um movimento protetor diante dela. O caos e o barulho das brigas ao redor absorviam os sentidos, mas havia algo mais. A tensão crescia de uma forma que ela nunca havia sentido antes, um aperto no peito que a deixava sem ar. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Seu pai sempre foi um traidor, Lucas gritou, a raiva transbordando em sua voz. Você se entregou a eles para nos salvar ou para se salvar? O agente do governo, agora se aproximando, levantou a arma. Ana estava paralisada, mas sua mente estava um turbilhão. Não, não pode ser verdade, pensou. A fumaça e os gritos a empurram para frente e para trás entre os momentos de clareza e a confusão. O pai dela parecia se desmoronar sob a pressão. Seu olhar vacilante revelava mais do que um homem com segredos. Ana, você não me entende. Somos um alvo. Eles estão atrás de nós. Mas as palavras tinham um eco frio, como se ele tentasse se justificar. E então, uma explosão ensurdecedora cortou a cena. Ana se virou, e o que viu a deixou em choque. A porta por onde entraram se arrebentou em mil pedaços, obrigando todos a se protegerem. Do outro lado, havia um grupo de homens vestidos de maneira formal, com o mesmo símbolo do governo. Mas eles não pareciam ser apenas agentes. Com armas em punho, pareciam ter outra linha de comando. O homem à frente do grupo parecia diferente, com um olhar que transparecia algo sombrio e familiar. Ana não podia acreditar. É você? Seus lábios mal se moveram, mas a pergunta saltou do fundo de sua mente. Quando o homem parou, Ana notou que havia algo brilhando sob seu casaco. Tomou muito tempo, Ana, ele disse, enquanto o sorriso no rosto parecia mais uma máscara. Seu tom de voz parecia familiar, como se ela tivesse ouvido isso em algum momento de sua infância. Era seu tio, alguém que ela acreditava ter desaparecido há anos. Ele avançou, e o mundo dela deu uma guinada. Chegou a hora de você saber a verdade sobre sua família, ele disse. E com essas palavras, a atmosfera ao redor deles escureceu, como se os céus tivessem ruído. O choque foi palpável. As revelações começaram a surgir, como um filme que não faz sentido. Você sempre esteve aqui? As palavras dela eram quase um sussurro. Por que nunca voltasse? Porque a verdade é muito mais sombria. O que você conhece como família
Não é o que parece, ele disse, e seu olhar se fixou em Gabriel, que ainda estava no chão, confuso e ferido. Todos nós temos um papel a cumprir, Ana. Ana paralisou. Era como se a terra tivesse desaparecido sob seus pés. O que ele tinha a dizer? Que papel seria esse? Como todos estavam ligados, enquanto a tensão se acumulava, Tiago não podia se conter. Você está mentindo! Não pode ser isso! A incredulidade em seu rosto refletia a confusão de todos ali. Mas então, o agente deslizou um papel que parecia uma ordem. O pai de Ana olhou para ele e, naquele instante, algo se desencadeou. Você não pode! Gritou, tentando se adiantar. Mas o ambiente virou um cenário de pânico total. Os homens começaram a agir. As armas estavam levantadas. E em questão de segundos, a cena se transformou em um campo de batalha. Os primeiros disparos cortaram o ar. Um grito ecoou. E Ana viu seu tio sendo empurrado para frente, como um jogador de xadrez sacrificado. O que você fez com a nossa família? Ela gritou, horrorizada, enquanto a batalha crescia ao seu redor. Mas não era só confusão externa. A verdade estava rompendo ecos dentro dela. As peças começavam a se encaixar de maneira sombria. As facetas da traição e amor se fundiam. O que a sua mãe talvez soubesse? O que Gabriel escondia? Enquanto o caos aumentava e as balas trovejam como trovões, Ana sentiu a vertigem da revelação. E a última frase de Lucas cortou fundo. Você precisa escolher, Ana. Aquilo não era só uma memória, era um aviso. Ana estava sobrecarregada. A escolha pesava como uma âncora. Traição ou lealdade? Mudanças ou o mesmo ciclo sombrio? O que restava? E no centro de toda a agitação, enquanto os rostos ao redor se tornavam borrados, ela percebeu que o que viria a seguir seria ainda mais devastador. Naquela fração de segundo, algo dentro dela girava, e com isso, a vida e as relações estavam prestes a mudar completamente. O que de fato era a herança da sua família? Ana sentiu uma onda de confusão e raiva subirem pelo seu corpo enquanto todas as verdades se desenrolavam na sua frente. Você está mentindo. As palavras foram como facas em seus lábios. O caos havia tomado conta, e o que deveria ser um momento de união se tornava um campo de batalha. Seu tio, que ela pensou que estivesse perdido para sempre, segurou a arma e falou de forma contundente. Você não sabe o que está acontecendo, Ana. Sua vida e suas escolhas sempre estiveram ligadas ao que somos. Um estrondo de balas cortou o ar. Tiago agarrou a mão dela, puxando-a mais perto. Ana, precisamos sair daqui. Agora! O pânico na voz dele era palpável, e Ana sentiu um nó no estômago. O que ela realmente sabia sobre sua família? O que seu pai escondia? As escolhas estavam em jogo, e tudo parecia perdido. Eu não vou deixar você simplesmente ir, gritou Lucas, e a intensidade na sua voz fez Ana estremecer. O que ele queria de verdade? Ana viu o olhar de dor nos olhos de Tiago e sentiu seu coração despedaçar. As relações se quebravam, e a realidade distorcida se tornava cada vez mais amarga. E se a única solução fosse se afastar de todos? Em uma fração de segundo, a confusão se transformou em um grito agudo. Caiam no chão! Era a ordem furiosa do agente, e Ana se jogou com Tiago atrás de um barril. Suas mãos tremiam. O cheiro de pólvora e fumaça a envolvia. Os gritos e as pancadas pulsavam ao seu redor. Mas havia uma verdade clara se formando dentro dela. Neste momento de caos, Ana teve uma visão do que era mais importante. Ela olhou para Tiago, depois para Lucas, e seu coração disparou. Uma escolha, a vida que ela conhecia, as mentiras que a envolviam, tudo isso pesava sobre ela como uma âncora. Eu não posso trair todos! Gritou. E então uma luz riscou o céu. Uma explosão, algo que eles menos esperavam. Ana e Tiago se levantaram.
vendo seu pai lutando. Era difícil reconhecer o homem forte que costumava ser. Ele estava cercado, e em meio a tudo isso pareceu se render. Ana, escolha a verdade sobre a mentira. Ana sentiu as lágrimas escorrendo em seu rosto, mas não havia mais espaço para dor. Ela ergueu a cabeça e gritou: Basta! Chega! O eco da sua voz cortou a confusão e fez todos pararem por um instante. E naquele silêncio, no meio da batalha, as palavras dela causaram um impacto. A realidade estava à sua frente. Ela decidiu: eu escolho a verdade. O que isso significava? A liberdade e a redenção estavam ligadas ao medo que sentia. Ana olhou nos olhos de Tiago e o entendimento surgiu. Eles se ergueram juntos, separados, mas unidos como nunca. A multidão começou a se dispersar e Ana finalmente viu quem estava com ela de verdade. O amor e a amizade verdadeiro não eram baseados em mentiras. Eles eram verdadeiros. E no meio da tempestade, uma nova onda de esperança começou a surgir. E assim, agarrou a mão de Tiago. Correu. Correu com todas suas forças em direção à luz do novo amanhecer. O explosão anterior havia deixado a poeira no ar, mas o que vinha à frente era um desconhecido promissor. O momento de escolher e lutar não terminara. Mas ela estava preparada. É isso que você quer? Gritou Gabriel, colhendo forças na última tentativa de se conectar. Você realmente acha que a liberdade é fácil? Liberdade não é fácil, mas é a única escolha que eu tenho, respondeu Ana. E isso foi o suficiente. Ela sabia que havia algo maior. Enquanto corriam para longe, Ana sentiu que ainda havia muito pela frente. O caminho seria longo. E mesmo com feridas abertas, uma nova jornada a aguardava. O eco da batalha ainda estava lá, mas havia uma nova batida em seu coração. Uma batida de esperança. E para você, que acompanhou toda essa jornada, a história ainda não acabou. Faça parte desse movimento. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder nenhuma das próximas histórias exclusivas que vem por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você está aqui. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre como esta história pode continuar. Não perca nem mais um segundo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Venha junto nessa aventura.